tudo bem? Se você está aqui hoje para aprender sobre produtividade, se você quer descobrir o segredo para você atingir os níveis de produtividade, para que você consiga se sentir pleno, satisfeito e é tipo assim, ai, tudo entregue, fica aqui nesse vídeo. Eu sou a Aline, do canal Intencionais Podcast, e hoje a gente vai falar sobre a produtividade na vida do colérico. O colérico, aquele líder nato, tão assertivo, tão boa praça, tão bravo, mas por que será que ele não consegue atingir a produtividade que ele tanto deseja? Hoje, no vídeo, a gente vai falar sobre isso e eu convido você a ficar aqui com a gente. Então, manda para os amigos, compartilha, curte esse vídeo. Assim, o YouTube ele entende que esse vídeo ele é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. Você tem o temperamento colérico, né? Aquela pessoa brava, forte, exuberante, quente, imponente, que chega nos lugares, né? Tomando conta do lugar. Esse é você, né? Mas você tem se sentido improdutivo? Normalmente o colérico, como ele se cobra muito, é um dos temperamentos que mais se sente improdutivo. Que ele olha para a produtividade dele e ele acredita que ele não está fazendo o excelente, o que ele poderia fazer, porque ele também tem um senso muito crítico. E às vezes nós somos muito carrascos com nós mesmos. Colérico, me fala uma coisa, você é muito carrasco com você? Tem uma amiga minha que é psicóloga, ela fala assim, que às vezes nós usamos, os chicotinhos, aqueles chicotinhos com 3 pontas, e ela brinca assim, quem é da minha turma sabe do que eu tô falando. O que é aquele chicotinho com 3 pontas? Vocês lembram aquele Jesus colérico lá na porta do templo que fez o chicotinho e colocou todo mundo para correr? É desse Jesus que ela tá falando. E às vezes a gente usa esse chicotinho, contra nós mesmos. E o colérico tem muito disso. O colérico, ele acaba se cobrando demais pelas coisas que ele faz. E hoje eu vou te mostrar que não precisa ser assim, colérico. Então, papel e caneta na mão e vamos lá, tá bom? Primeiro, o colérico, ele já tem uma determinação e tem uma certa ambição. É uma pessoa que tem um olhar mais alto, já tem um ponto positivo. Isso é muito bom, colérico. Porém, às vezes essa ambição ou essa determinação, ela tem um exagero, ela é muito exagerada. E aí ela não condiz com as suas reações ou com o tempo que você tem para produzir as coisas. Então você tem um pensamento muito grande, um desejo muito grande, mas o seu tempo ou a estrutura da vida, a estrutura do trabalho, a estrutura da empresa, ela não condiz. Elas não estão na mesma linha. Então, ele tem um objetivo muito grande, mas as expectativas dele não são alcançadas. Por isso que eu sempre pergunto para as pessoas, quando alguém vem conversar comigo, eu pergunto, qual que é a sua expectativa a respeito deste assunto? Porque muitas vezes a gente não atinge o objetivo, a gente se sente improdutivo, porque as nossas expectativas estão muito grandes. Então, colérico, primeiro passo, primeira regrinha, coloque as expectativas no lugar certo. Porque se essas expectativas estiverem num ponto que você consegue alcançar, essa produtividade virá, porque isso já faz parte do seu temperamento. Segundo ponto, liderança natural. O colérico, ele é um líder natural, não é? Mas nessa liderança natural dele, como que ele lida para poder produzir mais? Quando você tem uma gama de pessoas embaixo de você ou sob a sua liderança, você precisa aprender a delegar. Delegar. Colérico, você conhece essa palavrinha? Delegar? É uma palavrinha tão importante que é fazer com que as outras pessoas que estão à sua volta te ajudem nesse projeto. E o meu fone de ouvido. E fazer com que essas pessoas que estão à sua volta, elas possam te ajudar nessa missão. Então aprenda a delegar, porque quando você delega, você tira um pouco da responsabilidade, um pouco dos afazeres de você mesmo, das suas costas, você dilui o fardo. Então fica muito mais fácil. Quando a gente delega,
a gente acaba distribuindo. Então você tem parceiros. Isso pode ser na vida profissional, pode ser na vida afetiva, pode ser na vida familiar, pode ser dentro da igreja. Porque a gente precisa de outras pessoas. Nós somos seres sociais. Quando Deus nos criou, Ele nos criou à imagem e semelhança dele, para que nós tivéssemos comunhão com as outras pessoas, para que nós pudéssemos interagir. A neurociência diz que para uma pessoa ser feliz, ela precisa ter uma rede maior. Quanto maior a rede de apoio, de amigos, a rede social dela. Não tô falando de internet, não, gente. Tô falando a rede social de verdade. Ela é mais feliz. E uma pessoa sozinha, provavelmente ela é uma pessoa infeliz. Então, colérico, por favor, aprenda a delegar, solta, libera, não queira todo o controle sobre as coisas, porque só quem tem o controle de todas as coisas é Deus. Então aprenda a distribuir, que vai ficar muito mais leve e você vai ficar muito mais feliz. Terceiro, foco. O colérico, ele é uma pessoa assim muito produtiva, porque ele vai e faz, ele executa, né? O Thiago tem a mania de dizer assim que ele é uma locomotiva, que ele conduz, né? Por quê? Porque é um mandão da nossa vida. Quando ele tem esse foco, para ele fica muito mais fácil, porque ele já tem essa produtividade, ele já consegue construir um caminho, então ele precisa de foco. E muitas vezes, com essa mania de ser perfeito do colérico, ele não consegue ter foco. Ele consegue olhar tudo. Como ele não delega muito bem, ele acaba querendo fazer todas as coisas. Então, colérico, não dá para fazer todas as coisas. Tenha sempre o foco em algo que você é bom. Olha dentro desse projeto, olha dentro dessa família, olha dentro desse ministério, no que você é bom. Olha para você, olha para esse objetivo com foco. Ah, eu sou bom nisso, nisso, nisso. Ah, minha esposa é boa nisso, nisso, nisso. Lá na igreja, o número 1 é bom nisso, nisso, nisso. No meu trabalho, entende? Começa a olhar com foco, tanto para você quanto para outras pessoas. Porque aí fica muito mais fácil. Você consegue definir prioridades, você consegue ter clareza nas coisas que você vai executar. E uma pessoa focada, ela consegue trabalhar de maneira eficiente. Porque a gente precisa dessa eficiência, né? Porque senão não vai dar certo. Se a gente olha para todos os lados, se a gente atira para todos os lados, a gente não acerta nada ou acerta tudo. Então você precisa, porque assim você vai alcançar. Essa sua sinergia, ela precisa ser bem canalizada. Porque assim você atinge mais pessoas num tempo menor, com uma precisão maior. Então, colérico, foco. O quarto seria assertividade. Você tem uma visão boa. O colérico é o tipo de profissional, é o tipo de pessoa que ele tem uma visão ampla, né? Tanto que as pessoas brincam que o colérico é uma águia. Mas tudo depende de você, colérico. Porque para você ser assertivo, você precisa parar e olhar para dentro. Quantas vezes você tem olhado para você? Quantas vezes você tem observado quem você verdadeiramente é? Porque o colérico, gente, ele olha para lá, ó. Aqui para dentro é muito difícil. Então a missão de hoje, colérico, é olhar para dentro. Você vai se desafiar em olhar para dentro de você. E aí quando você olha para dentro de você, você vai se tornar mais assertivo. Por quê? Porque você vai conhecer mais os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Você vai conseguir trabalhar mais usando os pontos fortes e eliminando mais das suas fraquezas. Então isso tá tudo dentro de você. O autoconhecimento, ele faz parte da nossa vida. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente é feliz, mais assertivo a gente se torna, mais amplo, né? A nossa capacidade de visão, ela realmente se amplia. Mas por quê? Porque você precisa olhar para dentro de você. Então, para ser assertivo, olhe para dentro, porque todas as respostas estão aí. E a última, que seria a paciência.
Vamos, colérico, vamos ser produtivo. Tenha paciência com os coleguinhas, tenha paciência com o coleguinha do lado, minha gente. Porque você não tem, não é mesmo? Mas você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência com você, com as coisas que você não sabe fazer. E tá tudo bem, porque ninguém sabe todas as coisas. Você precisa ter paciência com as pessoas que estão ao teu lado nesse projeto, né? Dentro da casa, você precisa ter paciência com a esposa, com os filhos, com a família, porque eles fazem parte desse projeto familiar. Não tem jeito, não é só você. E quando você tem paciência, você, aprende a ouvir. E quando você ouve o outro, você tem muitas possibilidades. Quanto mais pessoas conseguem discutir sobre um projeto, sobre um sonho, sobre um propósito, isso se expande. Por quê? Porque cada um tem uma maneira, cada um tem uma criatividade, cada um tem uma visão. E até para resolver problemas. Quando você está dentro de uma empresa e você precisa resolver um problema de forma assertiva, quanto mais pessoas que conhecem, você não vai também falar para todo mundo, né? Nem ter tudo com todo mundo, porque não dá. A gente tem a nossa rede, nós estamos falando dessa rede, essas pessoas mais próximas. Porque quando você aprende a ouvir, isso se amplia e você consegue chegar a mais pessoas. E isso faz com que a sua produtividade aumente. E por isso, a gente precisa estar com pessoas. Porque faz parte de nós, seres humanos. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para aprender um com os outros. Não é verdade? Então, se você tá aqui, você é um colérico, manda esse vídeo para os seus amigos que são coléricos, porque eles precisam entender que eles não são perfeitos, que eles vão aprender como nós aprendemos todos os dias. E com isso, eles vão expandir mais e mais. O colérico, ele é movido por desafios. Então, colérico, se desafia. Eu tô aqui para te desafiar. Coloca aqui nos comentários o que é mais difícil para você. Qual que seria o maior desafio? Delegar, ouvir, ter que pensar, criatividade. Qual que é o seu maior desafio? Porque quando você se desafia, colérico, você consegue jogar a sua energia lá em cima, você consegue expandir a sua rede, você consegue estar mais perto das pessoas e isso faz com que a tua produtividade aumente. Então coloca aqui nos comentários quais são os desafios desse temperamento diante da produtividade e juntos nós vamos aprender mais sobre isso. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Manda pros amigos, curte, compartilha e vamos continuar falando nisso. Os maiores desafios a gente vai colocar aqui, nós vamos falando e tratando um a um. Tá bom? Gente, um beijo, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.